Tava fazendo uma reflexão. Tudo que eu já estudei, cara, eu estudo desenvolvimento pessoal desde 2018, final de 2018, depois que eu terminei um relacionamento de 2 anos, muitas dúvidas, muitos questionamentos, muita insatisfação comigo mesmo, e dei de cara com um vídeo na internet sobre desenvolvimento pessoal do Felipe Marques. Comprei alguns cursos dele, comprei 2 cursos dele, assim, que mudou a minha vida. E ali, a partir daquilo ali, eu comecei a sempre procurar a me desenvolver, a me botar em desafios. Sou muito grato por ter navegado naquela época na internet e ter achado aquele vídeo. E tudo que eu estudei até hoje, já são 5, 6, 7 anos estudando desenvolvimento pessoal. Cara, a base do desenvolvimento pessoal em si, ele é sofrimento. O ser humano, ele tá sempre sofrendo por algo. Às vezes você pode estar sofrendo porque você não tem dinheiro, você pode estar sofrendo porque você tem alguma coisa, algum ressentimento dentro de você. Por isso que existe a parte da terapia, né? Mas a base em si, toda, ela é sofrimento. Se sofrer é algo inevitável, o ser humano ele vai sempre sofrer, e se o sofrimento ele é o que precisamos passar para que a gente melhore, pelo que você está disposto a sofrer? Porque pensa, é inevitável, o sofrimento ele vai ter. Hoje você pode não estar satisfeito com a sua vida atual, mas eu garanto que o que você tem hoje, muito provavelmente, era o que você queria há 3, 4, 5 anos atrás. Se há 3, 4, 5 anos atrás você hoje tem aquilo que você queria, e mesmo assim você está sofrendo, você está insatisfeito, significa que muito provavelmente esse ciclo ele vai se repetir. Pô, Bruno, mas eu sou muito grato, porque eu conquistei as minhas coisas e tudo mais. Eu entendo, a parte da gente ser grato, ela é muito importante, mas o ser humano em si, a nossa biologia, vai sempre caçar um pelo no ovo, velho. Provavelmente você quer ter mais saúde, você quer ter mais dinheiro, e apesar da gente conquistar algumas metas, depois que a gente bate uma meta, que nem vendedor, depois que bate uma meta, depois que um mês se fecha, tem um próximo mês, tem uma próxima meta, e isso nos gera desafio. E o ser humano ele é assim porque o ser humano ele não gosta de ficar parado. Mesmo que o seu objetivo seja ir para um campo, ficar no meio do mato, só com bicho, e cara, tu vai achar alguma coisa para tu fazer, seja para plantar uma horta, seja para cuidar dos bichos. A única coisa que você tá querendo ali é paz, mas você vai arrumar alguma coisa para tu fazer. Então, se o sofrimento ele é inevitável, pelo que você está disposto a sofrer? Pelo que você quer sofrer? Se ele é inevitável, ele vai acontecer, não é muito mais inteligente da nossa parte escolher pelo que estamos dispostos a sofrer? Cara, tu tem um trampo, mas você tem um objetivo de mudar de trabalho. Não compensa mais você correr atrás desse seu sonho, desse seu objetivo de mudar de trabalho? Ah, Bruno, eu gostaria de ser criador de conteúdo, mas eu tenho vergonha de falar na câmera. Cara, falar de frente para uma câmera só depende de você. Se você não está, se o seu objetivo é virar um criador de conteúdo, mas você não está disposto a fazer o mínimo, que é falar na câmera, na frente de uma câmera, tu não vai alcançar esse objetivo, pô. Se
esse for o seu caso, o que eu te sugiro é começar de pouquinho em pouquinho. Cara, liga a câmera, pode ser dentro do banheiro, e comece a falar com a câmera, começa a ter a experiência de falar na câmera. E não precisa postar nada pra ninguém. Depois, cara, tu vai pra sala, filma na sala e vai argumentando. Depois vai num parque, que nem eu tô aqui, ó, tô num parque. Poderia estar andando? Poderia estar andando, mas me incomoda estar com o braço levantado falando as coisas. Então o que que eu faço? Venho pro meu cantinho aqui e vou gravando. Mas estou executando, entendeu? E o fato de eu começar a executar de forma consistente, isso vai começar a me dar uma bagagem e meu cérebro com o tempo vai começar a entender que isso é natural. Outra coisa que eu sugiro, se você já passou por algumas experiências, muito provavelmente você já passou, perceba que qualquer coisa que nós no início não dominamos, temos dificuldade, se você for um ser humano normal, tu vai fazer essa porra com muita dificuldade, pô. Eu lembro até hoje, há 4 anos atrás, eu tomei a decisão que eu ia trabalhar como vendedor, porque era o único caminho que eu havia enxergado para poder ganhar mais, fazer dinheiro de acordo com o meu esforço. Então eu tenho um fixo e uma comissão que varia de acordo com o meu resultado. Era isso o meu objetivo. Só que, eu tinha muita dificuldade de falar. Muita dificuldade. Eu lembro do meu primeiro atendimento. Quem fez o meu treinamento foi, no meu primeiro dia, foi uma moça chamada Yara. A Yara teve, eu atendi a moça, atendi a cliente. Eu lembro como se fosse hoje, eu começava a gaguejar, cara. A gaguejar, eu não conseguia falar nada. Eu lembro que a Yara teve que me deixar de canto, me botar de canto no meio do atendimento e vender pra mulher, pô. Então, com o tempo, eu comecei a entender que, cara, é só eu apresentar. Comecei a ganhar casca ali e trabalho com isso até hoje. Entendeu? Então, eu comecei a ler sobre comunicação, para melhorar a minha comunicação. Comecei com o tempo, pequenos passos, um pouquinho de cada vez, todos os dias, e me deu repertório. Só que eu estava disposto a sofrer por aquilo. Cara, a primeira semana foi horrível. Horrível, cara. Horrível. Mas hoje, se eu não tivesse passado por aquilo, se eu não tivesse tomado essa decisão há 4 anos atrás, eu não teria a qualidade de vida que eu tenho hoje. Entendeu? Então, esse mesmo conceito é o que eu utilizo hoje para gravar conteúdo na internet. Se eu sei que é difícil para mim começar a ter ideias, de poder argumentar de uma forma que fique clara para as pessoas entenderem, de muitas vezes gravar vídeo e ninguém vê, todas essas questões, dói, pô, é ruim, mas todo mundo que eu conheço que deu certo na internet, todo mundo fala que, cara, é consistência, é você estudar os fundamentos, é você ir fazendo aos poucos, encontrando o seu jeito de fazer, que é muito parecido com as próprias vendas. Só que muita gente quer o resultado rápido, muita gente não está disposta a pagar o preço. Qual que é o preço? Cara, possivelmente, cara, tu vai ficar o Elton Luiz, que é o meu mentor, cara, ele fala, mano, você tem que estar disposto a gravar por 5 anos na internet, sabendo que pode ser que não dê certo, cara. Mas você tá disposto a isso? E eu tomei a decisão, eu estou disposto a isso. Entendeu? Então, eu escolhi sofrer por isso. Eu escolho sofrer por gravar um vídeo aqui e só ter 4 visualizações, ter 5 visualizações. Eu até evito entrar no próprio vídeo para não ficar com uma visualização, entendeu? Eu até evito, para mim ter um número real ali. Mas eu escolho sofrer por isso. Porque, cara, eu prefiro tentar, eu prefiro encarar isso daí
do que passar daqui 5 anos. 5 anos vão passar do mesmo jeito e eu olhar pra trás e falar, porra, não tentei, velho. Ainda tô no mesmo lugar, sofrendo pela mesma coisa, entendeu? E a gente vai ficando mais velho, o mercado vai mudando, as tendências vão mudando. Então, né, pô, vamos aproveitar já o agora, né? Então, esse é o recado aqui do vídeo. Pelo que você está disposto a sofrer? O sofrimento, ele é inevitável, ele vai acontecer, de você querendo ou não. Se você tá num trabalho que não faz sentido para você, cara, tu já tá sofrendo, mano. Ah, mas eu tenho medo que não sei o que, do que vão achar, papapá. Irmão, tu vai sofrer do mesmo jeito. Escolha um medo, um sofrimento inteligente, porra. Escolha um sofrimento inteligente. Um outro exemplo de eu correr. Eu postei lá no Instagram, fiz 2 semanas atrás, fiz meu primeiro 15 km. Cara, não é que eu gosto de correr, mas não é uma coisa que eu faço todo dia. Mas eu me boto nesses desafios porque me dá resistência mental. E eu provando para mim mesmo que eu consigo correr, seja 5, 10, 15 km, eu lembro do primeiro dia que eu corri, que foi no dia 24 de junho do ano passado, que, cara, eu não consegui correr 3 km. Mas, de novo, um pouquinho de cada vez, todos os dias, dando uma estudada, entendendo se eu estou pisando correto ou não, se eu estou correndo correto ou não, conhecendo outras pessoas que correm um pouco mais de tempo. Qual tênis? Será que eu preciso comprar o tênis mais caro? Não preciso? Ou seja, eu fui aos pouquinhos correndo meu primeiro 3 km, depois eu corri meus 4 km, fiz meu primeiro 5 km, depois marquei uma prova de 8 km. E prova de corrida é aquela, né? Tu compra e não tem essa de reembolso não, então tu tem que se comprometer a fazer aquilo ali. Fiz meu primeiro 8º km e assim sucessivamente. E ali me dá a bagagem de entender que, cara, no começo foi muito difícil, mas eu persisti, fui aprendendo, fui desenvolvendo estratégias que funcionam para mim, porque não necessariamente o que funcionou para o outro vai funcionar para mim, mas eu preciso encontrar o meu jeito de fazer as coisas e fui provando para mim mesmo. Inclusive, se você não me segue lá no Substack, eu fiz uma newsletter falando justamente disso. Cara, tu precisa provar uma vez só pra você. Se você provar uma única vez pra você que você consegue, você pode aplicar esse conceito em qualquer área da tua vida. Se você tomou a decisão de sofrer por algo, vamos supor que você vai pra academia e, mano, é muito ruim pra você ir na academia, mas você foi lá, persistiu, foi fazendo de forma correta, foi estudando, foi se aprimorando, você com o tempo vai perceber, você vai encontrar algo positivo naquilo. Que nem eu não gosto de treinar é uma coisa que eu realmente não gosto, mas eu gosto da sensação de eu ter ido, ter treinado. Eu gosto da endorfina, a endorfina depois do treino, entendeu? E aí eu fico me viciando na endorfina depois do treino. Mas eu uso isso daí justamente como bagagem e repertório para entender que, cara, é difícil no começo, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai fazendo e a gente não morre. A gente não morre, a gente vai se superando um pouquinho de cada vez, tá? Então, esse é o recado aqui do vídeo. Espero que tenha somado aí na vida de vocês. Se você não me segue lá no Substack, eu vou deixar o QR Code aqui na tela. Estou sempre lá compartilhando, escrevendo uma vez por semana papos, né, conversas igual a gente está tendo aqui, só que de forma escrita. Então, se você tiver interesse, o QR Code vai estar aí. Já se inscreve no canal, tá? Deixa o like aí, deixa um comentário o que você achou do vídeo e a gente se vê no próximo conteúdo. Valeu, rapaziada, tamo junto.